Você pode abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler os versículos 51 e 52. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Eu queria falar hoje nu no jardim. Pastor, nu no jardim? Aí eu dei um subtítulo: ousados na fé. O texto bíblico que eu vou ler está descrevendo a prisão de Jesus, quando Judas vem com um grupo de soldados para prendê-lo lá no Getsêmani. Segura aí, estou no início ainda. E aí o texto diz assim, leio na Nova Versão Almeida, que diz assim: um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu. Há versões que dizem explicitamente, nu, fugiu. É sobre isso que eu quero falar. Irmãos, sobre homem nu, nós temos uma crônica de Fernando Sabino, que ficou muito conhecida no Brasil todo. É a história de um homem que está em casa com sua esposa e se lembra que o cobrador da televisão, da prestação da televisão, vai chegar e ele esqueceu de tirar dinheiro. Naqueles dias, a pessoa para pagar andava com cash, com dinheiro, e ele esqueceu. Ele disse: mulher, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que não está ninguém em casa, e aí ele vai bater, e não tem ninguém, ele volta outro dia, hoje eu pego o dinheiro e pago. Então, por favor, alguém tocar quietinho, ninguém deixa tocar até morrer. E aí foi. E ele ia tomar banho, tirou a roupa, mas se lembrou que o padeiro tinha colocado pão na porta de fora, do lado de fora do corredor, e ele foi pegar o pão e bateu a porta e não abria por fora. Então ele ficou batendo, mulher, 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 e a ordem da mulher era que não atendesse. E aí bateu, apareceu uma velhinha no corredor e falou: o padeiro nu! E foi lá para baixo para reclamar. A história vai seguindo, até que finalmente alguém começa a denunciar e dizer: um tarado no nosso prédio. A coisa falou: vou chamar a polícia. Ele já suado e cansado de bater a porta, não aguenta mais. Aí, tanto burburinho, tanta coisa, a mulher resolve abrir a porta, ele entra. A polícia está para chegar, toca uma campainha, ele pensa que a polícia é o cobrador. Isso deu até filme, irmãos. Mas, curiosamente, esse texto aqui, nós temos o único relato bíblico que aparece no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, é o mais sucinto. E é interessante porque só Marcos registra isso. Porque o versículo 50, se você está com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos 14, diz que todos os discípulos na prisão de Jesus fugiram. E então, quando há um burburinho na prisão de Jesus, Marcos sai de casa, ele acha que vai dar uma olhadinha, porque ele segue Jesus de longe. E alguém vem, e a gente não sabe com que intenção, puxa o lençol, e ele fica nu e sai correndo. Quem é o jovem seguidor anônimo de Jesus? Chega-se à conclusão, irmãos, que era Marcos. Foi ele a testemunha ocular daquilo que aconteceu e só ele narra. E corre nu, deixando o lençol nas mãos dos guardas. Então ele começa, anos mais tarde, refletir sobre essa circunstância
que o deixa muito constrangido. Muito bem, a Bíblia diz que esse Marcos é o João Marcos das Escrituras, autor do Evangelho de Marcos. Esse Marcos saiu na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, e então a gente pode perceber que ele está fazendo um relato autobiográfico. É como se Marcos estivesse fazendo a sua própria confissão sobre a sua vacilação, sobre esse episódio constrangedor, embaraçoso, inconveniente na sua vida. E então Marcos certamente se lembraria desse episódio para o resto da vida, e o Espírito Santo fez com que ele registrasse isso, certamente, para trazer lições para o nosso coração. Irmãos, ele registra o dia em que decidiu seguir Jesus de longe, e como aquela decisão insegura, aquela atitude se transformou numa das experiências mais embaraçosas e constrangedoras da vida dele. Pastor, que relevância, que importância tem esse texto para nós? A minha resposta é simples: nada está na Bíblia por acaso. Se Deus permitiu que ficasse registrado, é porque existem lições preciosas para a nossa vida espiritual. Então eu selecionei algumas coisas que Marcos quis nos dizer indiretamente ao registrar esse episódio. E a primeira coisa que eu destaco não é dita por Marcos, mas a gente percebe aqui a sua coragem e sua ousadia. Nessa cena bizarra e patética que ele vai olhar o que está acontecendo com Jesus de longe, e os discípulos fogem porque pode sobrar para eles também a prisão, ele fica e vem um guarda ou alguém e puxa o lençol e ele sai correndo. Nessa cena bizarra, ele é a única pessoa que consegue, de alguma forma, seguir Jesus, mesmo que à distância. Se você, como eu disse, olhar o verso anterior, ele diz: então todos o deixaram e fugiram. Todos os discípulos fugiram e ele foi preso. Pedro havia negado Jesus, Judas o traído. Mas esse jovem, ainda que de longe, segue a Cristo. Ele era jovem, não uma pessoa de idade avançada, estava correndo riscos ao insistir, ainda que de forma sorrateira, às escondidas e desastradamente, ele segue a Jesus. Mas ele seguia Jesus. Ele vive numa hesitação entre seguir a Cristo ou se manter anônimo e distante. Mas ele resolve seguir. E eu me lembro que no passado, quando jovem, eu também vivi esse tipo de hesitação. Durante um tempo na minha vida que me foi muito ruim, eu tentei viver num estilo duplo de fé. Por isso eu sei que essa fase da vida é muito importante para um jovem crente. Ele finalmente vai decidir se vai viver com a fé dos seus pais, com a fé, às vezes, da tradição da família, vai ter um compromisso pessoal com Deus, ou vai jogar tudo para o alto e vai viver uma vida longe de Deus, ou então ele vai tentar, como eu, tentar conciliar, colocando um pé na canoa e outro noutra. Um dia é crente, no outro dia incrédulo. Um dia um crentão, no outro dia um diabão. Viver assim é muito ruim. E gente que tenta viver uma vida dupla, tipo o médico e o monstro. No final ele começa a perguntar: eu sou um homem ou sou um rato? É exatamente assim. Eu tenho ouvido, em contraparte, histórias e relatos de heroísmo e bravura de jovens que, por amor a Jesus, tantas vezes colocaram suas vidas em risco, e até de uma maneira heróica. Eu me lembro do Joed Venturini,
acadêmico de medicina em Lisboa. Todo mundo falava: o que você vai fazer quando se formar? Ele era minha ovelha. E todo mundo dizia: eu vou fazer isso, eu vou seguir a clínica do meu pai, eu vou fazer aquilo, vou ganhar dinheiro. O que você vai ser, Joed? Vou ser médico missionário na Ásia. Era alvo de troça de toda a turma. Todo mundo ria do coitado do Joed, que ia ser médico missionário na Ásia. Mas eu acompanhei uns 5 ou 6 colegas de turma em crise, que sorrateiramente foram ao culto de oração da nossa igreja, por causa de Joed, do testemunho de Joed, pedir que a igreja orasse por um parente, pela mãe, pelo pai, pedindo socorro de Deus. Eles zombavam de Joed, mas quando a situação ficava difícil, eles procuravam Joed e pediam oração, pediam socorro. O que foi Joed? Médico missionário na Guiné. Nosso missionário. Hoje ele é pastor da 3ª Igreja Batista em Lisboa. Esse texto fala de um jovem que insiste em seguir a Cristo quando todos fogem. Como eu queria ver mais jovens assim. Às vezes penso que falta idealismo para essa nossa geração de jovens. E eu queria mais ver jovens se expondo por sua fé e dando a cara por suas virtudes morais. Gente que segue a Jesus no meio de pessoas que querem crucificar a Cristo. E a nossa tendência natural, quando todos decidem destruir Jesus, é negar nossa relação com Ele e fugir da luta. Porque é muito difícil ficar firme. E a característica dessa nossa geração, falo isso com amor, a característica dessa nossa geração de jovens, e não quero falar mal dos jovens aqui, mas estou falando da geração como um todo, é a apatia, indiferença e apenas busca por conforto e bem-estar. Por outro lado, a falta de ideal, de uma razão de viver, tem levado jovens a experiências trágicas na sua vida. Drogas, festas raves, causas absurdas, buscando sentido e significado em coisas vazias, quando tantas causas e coisas mais profundas e necessárias deveriam ser buscadas. Irmãos, precisamos escolher as agendas que nós vamos lutar e defender por elas. E nós não podemos gastar nossas vidas em agendas apenas comportamentais e supérfluas, mas que são opostas, digo, à palavra de Deus. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, quando esse jovem, ainda seguindo de longe, o único que ficou para contar a história, é apanhado por alguém que puxa o lençol e ele fica nu, e ele se vê numa situação muito ruim. Ele está narrando o seu despreparo. Marcos, ao descrever essa cena, mostra todo o despreparo de João Marcos também. Sai de casa num rompante, decide sem pensar, ver um burburinho na rua, vai lá ver as coisas, mas na adrenalina do que na razão, mais na emotividade do que em outra coisa, e ele não consegue avaliar os riscos daquilo que está fazendo, os riscos da sua impulsividade e da sua jornada. E muitos jovens, e não só jovens, muitos jovens agem dessa forma. Ele estava completamente despreparado, coberto apenas por um lençol. E quando puxam o lençol, ele teve que fugir nu. Isso revela que nem sempre aqueles que estão seguindo a Jesus
possuem estratégia correta, avaliam o custo. Muitos não oram e não se preparam para os embates que nós vamos ter na vida por causa da nossa fé. E aí surge uma oportunidade ou alguma coisa assim e você não sabe o que fazer com a sua fé e não sabe o que dizer. Seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida, mas não deve ser feito apenas na base da emoção. Quando Jesus fala do discipulado no Evangelho de Lucas, ele faz uma pergunta interessante, ele diz assim: qual o homem que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para avaliar se tem os recursos? Qual o homem que vai à guerra sem saber das suas reais condições de luta? Você quer seguir a Cristo para valer? Então prepare-se e equipe-se. Existe uma conhecida história de um chinês que viveu um momento tão difícil, guerra civil no seu país, ele queria lutar, e então ele se coloca para a luta, e ele se dirige para o norte, mas sem saber as coisas, a guerra era no sul. A Bíblia nos ensina que nós devemos revestir a nossa vida, e ela diz em Romanos 13, de 12 a 14, assim, leio na linguagem de hoje: a noite está terminando e o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Vida cristã não é um piquenique. Vida cristã é uma batalha e nós devemos nos preparar. Irmãos, Davi estava preparado para lutar com Golias. Por que eu digo isso? Antes dele lutar com Golias, ele disse para o zombador gigante: tu vens a mim com espada, lanças e escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E as pessoas dizem que todos ficaram assustados com a altura do gigante. E Davi disse: com o tamanho dessa testa, eu não erro. Não sei se ele disse isso, irmãos, mas ele sabia com que armas ele podia lutar. Ao mesmo tempo, Marcos está narrando, eu digo que ele foi ousado, e quando eu estava partilhando um pouco do que eu ia falar aqui hoje com a Jane, eu disse: eu vou falar também da sua fragilidade, do seu medo. Mas espera lá, você está sendo incoerente. Ele foi ousado, corajoso, mas você está dizendo agora que ele teve fragilidade e medo. Irmãos, Guimarães Rosa cunhou uma frase que ele coloca na boca de Riobaldo, no livro Grande Sertão Veredas, e ele diz assim: viver é muito perigoso. E deixa eu pegar essa frase e dizer para vocês o seguinte: seguir a Cristo, às vezes, é muito perigoso. Um pastor contava que, lá na sua classe, no interior de Minas, na classe da sua infância, possivelmente no final do ano fundamental, início do ensino médio, naquele tempo não eram divididas as classes escolares assim. Na sua turma havia 2 únicos crentes, interior de Minas Gerais. E ele disse: eu e uma colega. Aquela colega vinha de uma tradição evangélica muito conservadora. Usava roupas compridas, não cortava o cabelo, era proibida de se depilar, e vivia separada de todos os demais colegas.
E ele fazia o estilo de crente mais normal. Vestia como os demais meninos, gostava de jogar bola. Ele disse que não era belo, e quando me contou essa história, meio cartola, disse: olha, eu não era belo, mas mesmo assim, fantasiando, ele dizia: chovia 1000 garotas. Papo dele, né, irmãos? E apesar de seu esforço para ser aceito por aquela turma, as críticas à sua fé eram muito severas, justamente numa época em que ele queria ser popular na turma. É que os garotos e meninas mais vulgares eram muito mais facilmente aceitos. E ele era muito tentado a ser igual àquela gente, a baixar o seu nível, mas ele diz: graças e louvores a Deus que eu resisti. Foi um tempo muito difícil e as coisas não eram fáceis para um jovem crente no meio das turmas. A Bíblia descreve que quando Barnabé e Saulo foram para a primeira viagem missionária, em Atos 13, levaram consigo esse jovem, João Marcos, ainda jovem. E andar com esses líderes deveria ser uma experiência maravilhosa. Mas a Bíblia diz que João Marcos deixou o grupo e abandonou a missão. Foi a primeira decepção dele. Paulo ficou muito irritado com essa atitude. Mas o que aconteceu? Ele parou para pensar. Ele voltou para casa. E comentaristas afirmam que havia um surto muito grande de febre bubônica na região da Panfilha, onde eles estavam evangelizando. Então João Marcos teria ficado amedrontado e por isso abandonou o projeto. Por ora corajoso, por ora fragilizado e medroso. Muitas vezes ousadia, outras vezes ele fala da luta dele. Como nossos jovens muitas vezes lutam no meio dos grupos onde têm de viver. Fragilidade e medo podem ser coisas que entram no nosso coração e nós temos que enfrentar quando estamos diante de um mundo que não conhece Jesus, não crê em Jesus e desdenha de Jesus. Mas, em terceiro lugar, curiosamente, esse texto nos fala da impetuosidade do desejo do coração de Marcos. Eu creio, e como disse aos irmãos, esse texto é autobiográfico. Marcos não estaria falando apenas da tensão e hesitação de ao mesmo tempo desejar estar com o Senhor e sua imaturidade de não estar preparado e firme diante da oposição. Marcos ficou numa hesitação, mas não ficou nessa hesitação pelo resto da sua vida, tanto é que mais tarde ele escreve o Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho. E esse frágil e pusilânime homem, que alguns, às vezes, numa situação dessas ficam completamente assustados, se tornou um abençoado evangelista e, segundo os historiadores, escreveu esse primeiro evangelho, que é um evangelho que serviu de base para Lucas e Mateus escreverem os seus evangelhos. E então, irmãos, Lucas e Mateus, embora sejam mais completos, eles tiveram como fonte de inspiração Marcos, como ponto de partida. E é exatamente a revisão disso que deve ter feito Marcos narrar o que aconteceu. E isso tem servido de inspiração para esses outros textos. Conclusão, irmãos. Diante dessas considerações, eu queria fazer algumas aplicações. Alguns veem nesse episódio
episódio uma chamada de atenção para as pessoas que seguem a Jesus sem compromisso. Elas imaginam que aquele jovem, quando ouviu o alvoroço, ele disse: vou pular da minha cama, me enrolar num lençol, dar uma olhadela para aquilo que está acontecendo e depois volto para o meu quarto e volto para a minha cama. E não é isso que está acontecendo nos últimos dias na igreja de Jesus Cristo. Pessoas sem compromisso com o reino, seja em assumir suas convicções de fé, de ética, de compromisso de tempo e dinheiro. E aí, eles pensam que, não vou lá ver o que está acontecendo. Irmãos, disse para os irmãos que jovens ousados podem eventualmente estar despreparados e podem fugir diante de ameaças. Mas, graças e louvores a Deus, às vezes fracassamos quando jovens, às vezes desapontamos, mas Marcos não ficou vivendo a sua vida desapontando. Ele quis se equipar, ele quis melhorar, ele quis conduzir a sua vida e andando em direção a Cristo. E Cristo pegou Marcos e tornou bênção para nós ainda hoje. Marcos foge, mas o seu amor por Jesus o fez avançar em direção ao projeto do Mestre. Vacilou algumas vezes, mas finalmente Deus o usou como evangelista. Marcos se tornou evangelista e escritor, colocou a sua energia no seu mestre e nunca mais desiludiu o Senhor. Ele se tornou discípulo de Pedro e escreveu esse evangelho. Os pais da igreja acreditaram que a obra foi baseada nas memórias de Pedro. E apesar de ser o menor entre os 4 evangelhos, ele é considerado o primeiro a ser escrito. Muito bem, irmãos. Dito isso, mais tarde, quando você lê Paulo se despedindo de Timóteo, dizendo: procura vir mais rápido, antes que venha o inverno, e ele diz assim: traga-me João Marcos, que me é muito útil. Você pode vacilar, você pode desapontar. Eu já fiz a minha igreja chorar, mas não de alegria, irmãos, de tristeza por aquilo que eu fiz. Um dia em que eu fiz toda a minha igreja chorar. Sempre quando lembro disso, volto a ficar triste comigo mesmo. Mas Deus tem me dado a oportunidade e a graça de servi-lo. Você pode vacilar, você pode errar, mas pode se consertar, se equipar e ser usado para a glória de Deus. Irmãos, deixa eu ir adiante. Alguns jovens foram aproveitados por Deus. Eu me lembro que a Bíblia diz sobre Josué. Jovem Josué não se apartava da tenda. É isso que diz Êxodo 33:11. Não sair da tenda demonstrava posicionamento para com a presença de Deus. Ele não se afastava daquela tenda. Ele queria estar constantemente na presença de Deus. Como conclusão, foi usado por Deus para liderar o seu povo. Aí eu vou a Samuel, menino. Ainda menino, ele ouve Deus falar, Samuel, Samuel, vai até o sacerdote. Ele era muito novo. E nós sabemos, o sacerdote finalmente disse: quem está lhe chamando não sou eu, é o Senhor. E quando ele ouve outra vez a voz de Samuel, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aos poucos ele foi se identificando com a voz de Deus no meio de uma geração totalmente desatenta às coisas de Deus. E aí
quem foi Samuel? Deus usou Samuel para ser o último juiz e o primeiro grande profeta de Israel. Eu fico pensando e olhando para alguns jovens, fico observando as suas vidas, fico analisando o seu compromisso com a igreja, com Deus, com o reino, e às vezes começo a olhar que Deus tem um plano muito efetivo e real na vida desses jovens. Serão os líderes das nossas igrejas, de muitas comunidades cristãs. E quando Deus consegue pegar um jovem que tem sensibilidade e ama a Jesus, e mesmo que já tenha falhado, quer servir a Jesus, e se coloca à disposição e diz: Senhor, eu ainda não sou firme, mas eu quero me firmar. Deus pega, olha para aquelas incoerências, começa a ajudá-los. E lá, olha para as fragilidades e começa a fortalecê-los. Eu fico mesmo olhando para a minha vida, com 16 anos, era o presidente da União de Adolescentes, 75 adolescentes. Com 18 anos, era presidente da União de Mocidade, mais de 200 jovens. E se você é jovem, está seguindo a Cristo, em meio à oposição do sistema, em meio à crítica de colegas, perda de privilégios, você está identificado com Marcos. Ele saiu nu daquele encontro, mas a sua impetuosidade e amor não o deixaram de ser continuamente apático e indiferente. Seguir a Cristo começou a ser imperioso para ele. E aí, resultado, a sua vida se tornou uma bênção. Já falhou algumas vezes, já deu bobeira, já se sentiu constrangido com erros que cometeu, já foi afoito, já não soube como se portar nem o que fazer, já tentou fazer uma coisa bem feita e ela não ficou boa. Lembre-se de Marcos. Você ama Jesus? Se você sente prazer nas coisas de Deus, eu fico agora pensando, Marcos escrevendo o seu evangelho, disse: não, eu tenho que contar a minha história. E eu fico pensando, Marcos imaginando aquela cena de nudez no jardim. Talvez agora com uma idade avançada, o velho Marcos devia rir ao se lembrar da sua experiência, tentando seguir a Jesus sem medir as consequências e sendo perseguido pelos opositores de Cristo. Certa vez, um pastor pregou num culto de uma igreja visitante. E quando estava na porta cumprimentando os irmãos, havia aquela prática, eu saio aqui na porta, meia dúzia de pingado vai cumprimentar, mas eu fico lá, os irmãos estão mais ocupados com alguma coisa do que isso. E aí, no final, chega um jovem e diz para ele o seguinte: pastor, ora por mim, porque sou um crentinho muito sem vergonha. E aí aquele pastor olhou para aquele jovem e disse assim: não existem crentes sem vergonhas. Existem alguns sem vergonhas que se dizem crentes. Então lembre-se sempre, fé que não custa nada, não vale nada. Se a sua fé não exige nada de você, nenhum sacrifício, você está seguindo a um falso evangelho. Vou repetir. Se a sua fé não exige nada de você, nenhum sacrifício, você está seguindo a um falso evangelho. Certa vez eu fiz uma série de conferências numa igreja sobre mordomia, sobre finanças, dinheiro, mordomia cristã. E aí uma irmã incomodada me procurou e disse o seguinte: pastor, sobre o sermão de hoje eu queria lembrar que obediência é melhor do que sacrifício. E a minha resposta está ali: minha irmã, toda obediência exige sacrifícios. Não sei se ela gostou,
mas graças e louvores a Deus que Deus colocou aquilo no meu coração. Nós estamos vivendo uma época em que o chamado povo de Deus está vivendo sem nenhum compromisso, uma grande maioria. Gente correndo atrás de prosperidade, de bênção, de vitória, mas poucos interessados em fazer algo para Deus e para o seu reino. Gente querendo ser servida, mas sem disposição de servir. E nós vivemos uma geração de crentes sem compromisso com Deus, com a sua palavra e com a verdade. Então nós estamos vivendo e vendo muita gente pregando um evangelho com muito louvor, mas sem cruz. Um evangelho com muita festa, mas sem conversão, sem discipulado, sem custo. Um cristianismo sem compromisso, um evangelho sem transformação de vidas, sem confissão de pecado, sem arrependimento e sem santificação. Parece que no desejo de querermos ver as nossas igrejas cheias, de vermos multidões nos aprovando, nós estamos barateando o evangelho, abrindo mão de pregar a verdade. Você sente necessidade de aprofundar a sua fé, conhecer mais, ser treinado, aprender mais para se tornar bênção e amadurecer? Preste atenção onde eu quero chegar. No próximo ano, 2025, querendo Deus, a nossa igreja vai caminhar por treinamentos, abrindo oportunidades para você crescer como crente. Ensinar você a pregar, ensinar você a fazer estudo bíblico, ensinar você sobre liderança, ensinar você sobre vários assuntos, para que você não continue hoje o crente que você foi ontem, para que você amadureça, para que você se equipe, para que você seja treinado, para que você agarre as oportunidades, porque elas virão e podem fazer você uma grande bênção no reino de Deus. Já é tempo de ousarmos seguir Jesus. Não deixar de fazer isso é nós nos vestirmos como um lençol nus, mas é necessário que nos preparemos para que não soframos vexame quando o lençol for retirado. Então, meu querido irmão, para não nos sentirmos pelados e desamparados na nossa jornada de fé, eu quero fazer um desafio muito grande a você. Eu quero que você, mesmo que algumas vezes tenha vacilado na sua fé, olhe para essa oportunidade e agarre-a nos desafios que nós vamos apresentar a você, para você deixar de ser um homem nu e se tornar um homem cheio da graça de Deus.